Gravação iniciada, presidente. Vamos retomar, então, os julgamentos do dia 17 de novembro, período das 14 horas. Agora, o item 81 da pauta, recorrente é Santos Brasil, o processo final 2009-59, e é de minha relatoria. Vamos ao relatório. Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida com as correções que se fazem necessárias. O processo em exame deve sua origem à declaração de compensação transmitida eletronicamente com o propósito de compensar débitos próprios com suposto crédito de COFINS oriundo de pagamento indevido ao maior que teria realizado em 14 de 4 de 2000. A unidade de jurisdicionante do sujeito passivo em despacho decisório eletrônico proferido na folha 12 negou homologação à compensação declarada por não haver crédito disponível, esclarecendo que o pagamento indicado no PERDECOMP já havia sido utilizado integralmente na quitação de outros débitos da empresa. Inconformada, a contribuinte apresentou de forma tempestiva a manifestação de inconformidade, na qual alega em síntese a interposição do recurso suspende a exigibilidade do crédito. Artigo 151, 3 CTN. B. A Receita entendeu não restar crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PERDECOMP porque não reconheceu o crédito declarado pela empresa em DCTF retificadora. Veja-se cópia anexo. C. Não protocolou o PERDECOMP na data do vencimento do tributo porque ainda não havia sido disponibilizado o programa e as respectivas INs de instruções de preenchimento, que só viriam a ocorrer mais tarde com a IN 320 de 2003. D. Além disso, não havia, à época, determinação legal para enviar o PERDECOMP na referida data do vencimento. E, em suma, não tendo havido nenhuma lesão aos cofres federais, a eventual exigência de multa e juros de mora por mero erro formal acarretaria o enriquecimento ilícito da Fazenda. Bom, esse é o trecho que interessa. DRJ de São Paulo julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório. Os fundamentos da decisão recorrida. 1. O DARF, para o qual se alega o pagamento indevido, foi utilizado na alocação do débito da COFINS de março de 2000, no valor de 267 mil, sendo a parcela de 1.115 com exigibilidade suspensa conforme informado na DCTF original. 2. A DCTF teve várias retificações do tocante ao valor da COFINS, a desvinculação parcial do DARF e ao aumento do valor declarado como suspenso ou com a suspensão. Como suspenso, como medida judicial. Ao final do valor da COFINS março de 2000 surgiu o alegado crédito de 145 mil, que se pretendeu utilizar no PERDECOMP. Na manifestação de inconformidade, não há qualquer justificativa para as diversas alterações e retificações no DCTF original. 4. Não foi apresentado um único documento que pudesse comprovar a exatidão dos valores declarados. 5. Há exigência legal para que o contribuinte comprove o erro na retificação de declaração que visa reduzir ou excluir tributo. Artigo 147, parágrafo 1º do CTN. Caberia interessado a comprovar a composição da base de cálculo da COFINS no mês de março de 2000 e esclarecer a alteração quanto ao valor suspenso. Apontou como elementos necessários a comprovação do alegado erro, dentre outros documentos, livro razão, livro registro de entrada, livro registro de saída, e assim por diante. 8. A legislação vigente à época previa a entrega de PERDECOMP em formulário e papel, situação que não justifica a exoneração de multa e juros de mora devida, uma vez que o tributo estava declarado em DCTF e informado em compensação, somente apresentado após o vencimento do débito. Na situação, trata-se de extinção de crédito tributário já declarado e após o vencimento, sujeitando-se aos acréscimos legais, e não mero erro formal, como alega a contribuinte. 10. A denúncia espontânea não se aplica ao caso, pois a multa imposta é de natureza indenizatória. Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, a qual reproduz os mesmos argumentos suscitados em primeira instância, e apenas acrescenta jurisprudência e doutrina que entende favorável ao pleito da exclusão da multa de mora em decorrência da denúncia espontânea. Voto.
Depende-se das peças dos autos que a contribuinte pretende utilizar-se de um crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido de COFINS em março de 2000, originalmente declarada em DCTF no valor de 267 mil e reduzido após ao menos 6 retificações de DCTF para 125 mil, a ser utilizado na compensação de tributos próprios, vencidos em março ou abril de 2003, por meio de PERDECOM transmitido em 27 de nove de 2006. Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação do débito no momento de encontro das contas. O DARF, da qual resultaria em pagamento devido, estava alocado para pagamento de débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de mérito das informações prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do sujeito passivo para prestar esclarecimentos e documentos. Na peça inaugural do litígio, a recorrente concentra sua defesa em matérias formais quanto às razões da entrega do PERDECOMP eletrônico, com declaração de débitos a compensar já vencido, a exclusão do acréscimo dos legais, mormente da multa de mora que entende excluída pela denúncia espontânea, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário e ao simples erro formal no preenchimento da DCTF. O julgamento da DRJ, o voto assentou que os fundamentos do pedido de crédito não se encontravam amparados em elementos de prova, tendo rechaçado a afirmativa de ocorrência de meros erros formais de preenchimento da DCTF original, uma vez que o interessado procedeu a várias retificações do valor da COFINS em março de 2000, da qual sustentou a origem do indébito. Ademais, explicitou que o débito a ser extinto na pretendida compensação encontrava-se declarado em DCTF, portanto, formalmente confessado, motivo pelo qual não se aplicaria a denúncia espontânea. Outro sim, a multa de mora é de natureza indenizatória e não punitiva, razão que se acresce para o afastamento do benefício da espontaneidade. O ponto central, o mérito do litígio, é a necessária comprovação da certeza e liquidez do direito creditório que a hora recorrente aduz acerca do mero erro formal no preenchimento da DCTF original. A jurisprudência deste colegiado é aquele parágrafo. Conquanto tem oscilado, em razão de sua composição, tem manifestado entendimento de que nos litígios em que as razões do indeferimento do pleito somente surgem na decisão recorrida, a qual informa que os fundamentos legais e as provas necessárias à análise do pleito, mas desde que o contribuinte tenha apresentado elementos iniciais que, indubitavelmente, apontam para provar a veracidade da pretensão na fase de instalação do litígio, tem convertido o julgamento do recurso de diligência para que a autoridade fiscal confronte as razões de defesa e as provas dos autos. Aqui eu vou ter que fazer uma retificação, porque a decisão não tem... Essa nova posição não é da turma, já era da Mara e estou adotando também, tá? Isso aí eu vou corrigir depois. A contribuinte não se enquadra nas situações de excepcionalidade para ter, ao menos, o seu pleito reanalisado na unidade de origem. Em suas duas peças de defesa, sequer a justificativa ou demonstração mínima plausível para o suscitado erro de preenchimento de CTF, e nenhum documento comprobatório do indébito, ao menos indiciário, fora juntado. Por outro lado, diante de tal constatação, a DRJ didaticamente apontou quais os elementos de prova necessários à comprovação do pleito. Nada obstante, até esta fase recursal, a contribuinte manteve-se inerte face ao seu dever de provar as alegações. Relatado a Lures que a peça de defesa tão só reproduz os argumentos de manifestação de inconformidade, acrescentando apenas citações jurisprudenciais e doutrinárias. Tratando-se de direito creditório pleiteado decorrendo da retificação do DCTF, com a redução do COFINS devido no período de apuração, sem respaldo na escrita contábil regular e em documentos fiscais que comprovassem de forma hábil e idônea o alegado pagamento a maior, importa em reconhecer o acerto da decisão recorrida e não homologar a compensação declarada. A simples retificação da DCTF com a redução de débitos sem qualquer comprovação do erro no preenchimento da declaração original não atribui certeza e liquidez à pretensão de pagamento a maior e importa inadmissibilidade da CTF retificadora, consoante o parágrafo 1º do 147 do CTM. Cabe lembrar que, nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte no que se refere a desconto, restituição, compensação, ressarcimento, é sua atribuição a demonstração de efetiva existência deste. O Código de Processo Civil, aqui aplicável subsidiariamente, estabelece em seu artigo 373 que o ônus da prova incumbe ao autor, quando o fato constitutivo do seu direito. Nada se sabe sobre a composição da base de cálculo da COFINS de março de 2000.
por mente os fatos que implicariam sua redução substancial. Nenhum registro contábil ou documento que lhe dê suporte foi juntado aos autos para comprovar o efetivo faturamento do contribuinte. Nessas condições, acatar as razões da manifestante seria admitir que a sua simples vontade e entendimento poderiam ser utilizados para gerar crédito oponíveis à fazenda. A toda evidência, tal pretensão não tem sustentação pelo que lhe nega os efeitos pretendidos. Quanto à exigência dos acréscimos moratório, multa e juros, e a exclusão da multa em razão da pretendida espontaneidade, sem qualquer razão a contribuinte. Só vou mudar a frase aqui. Os débitos que se pretende compensar, imposto de renda retido e contribuição social sobre o lucro líquido, são todos da competência março de 2003 ou abril de 2003, e já estavam informados em DCTF no momento da transmissão do PERDECOM em 27 de nove de 2006, do que se conclui que encontravam-se declarados, vencidos e não pagos, assim conforme explicitado na decisão recorrida, sujeitos aos acréscimos moratórios, multa e juro. Empenha asseverar que o benefício da denúncia espontânea somente alcança os débitos que preenchem os requisitos de 1. Não confessados, 2. Declarados, 3. Pagos e 4. Anteriores a qualquer procedimento fiscal de apuração em relação a eles. Os débitos declarados no PERDECOM não se reputam liquidados em face da ausência de crédito. Assim, não se cogita de qualquer modalidade de extinção desses débitos e sequer da aplicação da denúncia espontânea. E ainda que a realidade fosse diversa, o STJ, em sede de recurso repetitivo, decidiu que a denúncia espontânea não se opera nos casos de tributos sujeitos ao lançamento ou homologação declarados e não pagos no vencimento, conforme o julgado. E aí eu reproduzo a decisão do STJ. Desse modo, a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório de seu direito creditório, que restou incerto e líquido. Assim, não vislumbra espaço para a reanálise do despacho decisório, tampouco qualquer reforma da decisão recorrida, mantendo-se não reconhecido o direito creditório e não homologada a compensação declarada. Este é o voto. Esse é totalmente diferente, né? Porque aqui prova zero. Prova zero. E outra coisa, a DCTF declarando os débitos foram anteriores à compensação, né? Bem anteriores anos. Pois é. Muitos anos. Então, eu já estou apto a votar, eu acompanho o relator. Ok. Leonardo. Presidente, só uma dúvida. Aqui não é que não tem nada a ver com aquele caso lá, se a compensação é meio hábil para caracterizar a denúncia espontânea, né? Não. Tá. Não é essa questão de direito. Tá. Eu acho que nesse caso aqui não precisou chegar nessa questão. Pois Os outros dados já matavam. É isso que eu tô. Então eu vou acompanhar, presidente. Ok. Mara. Acompanho o relator. Laércio. Acompanho, presidente. Marcos. Acompanho o relator. Márcio. Com o relator. Pedro. Acompanho. Então, nesse caso, 81 da pauta, unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Podemos votar os processos do período da manhã. Vamos ver onde paramos. Se não me engano, item 37. Vai ser o 37 agora. Exato. 37, item 37 é o recorrente Euro Brasil Limitada, o processo é final 2015-30, relatoria do conselheiro Elcio. Com a palavra, Elcio. Elcio, o microfone, Elcio.
Desculpa. Então, é despacho decisório que foi indeferido o ressarcimento de crédito presumido à COFINS não cumulativa do primeiro trimestre de 2010, formulado em 9 de abril de 2015, com fundamento no artigo 23 da Lei 12.995/2014, em razão da intempestividade do pedido, esta ferida com base no artigo 1º do Decreto 20.910. Na manifestação de conformidade, ele alegou o direito à utilização de créditos fiscais de PIS/COFINS havidos pelas vendas não tributadas, nos termos do artigo 5º da 10.637 e artigo 6º da 11.833, o direito ao crédito presumido das contribuições não cumulativas nos termos do artigo 8º da 10.925, a essencialidade do processo de rebeneficiamento do café para fim de exportação ou de consumo interno e a necessidade de se apurarem créditos relativos a insumos. O acordo da DJ, que negou provimento, está aí. Alegou a prescrição, né? Destacou o julgador de primeira instância que a data a ser considerada como origem do direito creditório era o último dia do mês de apuração dos créditos presumidos. E, por conseguinte, o marco inicial de contagem do prazo prescricional era o primeiro dia do mês subsequente de apuração dos créditos, conforme o entendimento da COSIT. Solução de divergência 21 de 2011. Apontou ainda o julgador que, na manifestação de conformidade, o reinteressado não contestara o indeferimento do pedido pela repartição de origem, com base apenas no transcurso do prazo para pleitear o ressarcimento. Quer dizer, o despacho decisório foi contrário a ele somente por causa desse prazo, e esse prazo ele não atacou. Se defendendo em relação ao direito creditório fundado na 10.925, matéria essa não passiva de enfrentamento naquela instância, em razão do reconhecimento da preliminar de decadência à prescrição. Cientificada a decisão de primeira instância, em 27 de 1 de 2020, apresentou recurso voluntário 19 de 2 de 2020, requeriu o afastamento da prescrição e anulação da decisão recorrida, com o enfrentamento do mérito do seu pedido, arguindo a apresentação de todos os documentos solicitados pela fiscalização, o direito ao crédito presumido e o fato de seus sucessivos pedidos de compensação e ressarcimento para utilização de crédito e seu acúmulo mantiveram suspensa a contagem de prazo para aproveitamento dos créditos. É o relatório. Pode ir para o voto? Então, não obstante o fundamento do despacho decisório do acordo de primeira instância ter sido apenas o transcurso do prazo extintivo do direito de se pleitear o ressarcimento, o recorrente pleiteia o reconhecimento do crédito presumido, o enfrentamento do mérito, aduzindo, em relação à prescrição, o argumento de que havia sucessivos pedidos de compensação e ressarcimento do crédito presumido por ele formulados, razão pela qual encontrava suspensa a contagem de prazo para aproveitamento dos créditos idênticos. Preliminarmente, deve-se destacar de pronto que não existe razão ao recorrente, pois, independentemente da existência de outros pedidos de ressarcimento e compensação relativos ao mesmo crédito presumido, a aferição de prescrição ou decadência deve se dar caso a caso, pois que envolve termos inicial e final que variam de acordo com cada pleito. E não existe na legislação de regência, como defende o recorrente, a previsão de suspensão dos prazos extintivos em razão da existência de outros processos versando sobre matérias idênticas ou similares, em que o referido incidente não se perfez. Logo, uma vez confirmada a prescrição, torna prejudicada a análise do mérito. O presente voto se alinha às decisões anteriores, razão pela qual que se transcreve trecho do voto condutor do acordo recorrido. Vou ler aqui só o artigo 1º do decreto 20.910, e está aí a decisão da DRJ, justamente alegando a prescrição. Essa turma ordinária também já decidiu nos mesmos termos, conforme se verifica da emenda do Acórdão 7020 de 2020, da relatoria do ilustre conselheiro Leonardo Vinícius Toledo, a seguir transcrita. Então, aqui, o prazo para o pedido de ressarcimento de crédito PI, sejam eles básicos ou incentivados, é regido pelo decreto 20.910. Conforme se verifica da emenda supra, seja o crédito de natureza básica ou incentivada, para fins de aferição da prescrição, aplica-se o prazo estatuído no decreto tal. Razão pela qual, em 9 de 4 de 2015, data da formulação do pedido aqui controvertido, já se encontrava prescrito o direito do interessado ao ressarcimento de crédito presumido relativo ao primeiro trimestre de 2010. Diante do exposto, voto por negar provimento. Leonardo? Com o relator, presidente. Mara? Com o relator. Laércio? Com o relator. Marcos? Com o relator.
Márcio. Acompanho, presidente. Pedro. Tranquilo, acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, nego-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 37 da pauta, Eurobrasil. Próximo é o item 38, Orguel Organização Guerra Lages. Relatoria do conselheiro Leonardo. Só um minuto para abrir aqui. Só um momento, está abrindo o arquivo. Sim. Posso iniciar, presidente? Pode. Contra o contribuinte, foi emitido o despacho decisório de folha 04, através do qual a Receita Federal não reconheceu o direito creditório pleiteado. O direito solicitado deve como origem suposto crédito de pagamento indevido ao maior de COFINS, código 5856, do período de apuração de janeiro de 2014. O despacho decisório informa que, a partir das características do DARF discriminado no PERDECOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PERDECOMP. Ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Decisão recorrida julgou improcedente a manifestação com não reconhecimento do direito creditório, tendo sido dispensada a apresentação de emenda nos termos da portaria RFB 2724 de 2017. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que cuida-se de PERDECOMP, transmitido em 30 de janeiro de 2016, sob o número final 5738, com vistas a compensar crédito decorrente do pagamento indevido de COFINS em janeiro de 2014, no valor histórico de R$ 73.059, com débitos de COFINS das competências março, abril, maio e junho de 2015. Posteriormente, o PERDECOMP final 5738 foi retificado em 12 de fevereiro de 2016 pelo PERDECOMP final 3205, em atendimento ao termo de intimação, número final 6061, que apontou inconsistências na data de vencimento dos débitos constantes na declaração. O verdadeiro motivo para o não reconhecimento do crédito está no fato de que a DCTF retificadora para o mês de janeiro de 2014, em que foi alterado o débito de COFINS de R$ 73.000 para R$ 35,00, apurando seu crédito de R$ 73.059, não foi devidamente processada pelo sistema da Receita. Em relação ao suposto equívoco na escrituração digital do contribuinte, nota-se que a escrituração analisada pela Receita pertence à Orguel Locação e Equipamentos, incorporadora de Orguel Organizações Guerra Lages, razão pela qual há divergência de valores, fato que por si só não invalida as informações. Conforme mencionado, o crédito de COFINS declarado no PERDECOMP, final 3205, está vinculado ao mês de janeiro de 2014. Considerando que o aludido crédito não foi reconhecido, se faz necessário analisar as DCTFs relativas a janeiro de 2014 para que se possa certificar a sua liquidez. Cumpre esclarecer que na DCTF, número tal, original de janeiro de 2014, foram apurados de forma equivocada débitos de COFINS no importe de R$ 73.095. A DCTF original de janeiro de 2014 foi retificada em 30 de janeiro de 2016 pela DCTF final 835, oportunidade em que foram reduzidos os débitos de COFINS inicialmente informados, para um débito de apenas R$ 35,00, surgindo assim o crédito de R$ 73.059, que se discute nestes autos. Todavia, a DCTF retificadora de janeiro de 2014
não foi devidamente processada pela Receita, de modo que o valor do DARF, de 73.059, informado no PERDECOMP final 3205, foi inteiramente alocado ao débito declarado na DCTF original, o que resultou na não homologação do pedido de compensação. Este fato foi reconhecido pela própria DRJ Fortaleza, no acordo recorrido. Questiona a recorrente por qual razão a retificação da DCTF de janeiro de 2014, transmitida em 30 de janeiro de 2016, não surtiu seus efeitos, se todas as formalidades foram cumpridas. O prazo de 5 anos para a retificação da DCTF foi respeitado. Ainda que a DCTF retificadora apresentasse qualquer espécie de vício, deveria ter sido cientificada e intimada para prestar esclarecimentos de modo a regularizar sua declaração substitutiva, fato que não ocorreu. Não há nenhuma razão que justifique o não processamento da DCTF retificadora e, consequentemente, o não reconhecimento do crédito do COFINS relativo ao período de janeiro, pois a retificação fora realizada corretamente, que está sendo prejudicada por erro da própria Receita Federal, equívoco este que viola os princípios que regem a administração pública. O órgão julgador alega que a escrituração digital do contribuinte para o período de apuração de janeiro de 2014 apresenta valor totalmente diverso do registrado na sua DCTF retificadora. Ocorre que deve-se compreender que a escrituração digital que for analisada pertence ao Orguel Locação de Equipamentos, que incorporou a recorrente. Esta é a razão da divergência entre os valores contidos na escrituração analisada e aqueles registrados na DCTF retificadora. E, conforme se verifica da EFD da recorrente, relativa ao mês de janeiro de 2014, não há que se falar em qualquer divergência de valores. É um relatório. Pode provar. O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade. Tomo conhecimento. Compreendo que o processo não se encontra maduro para decisão. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade por 2 pressupostos. O primeiro, pelo fato de a DCTF retificadora não ter acatado ou não ter operacionalizado a vontade do contribuinte. E o segundo, em razão da escrituração digital do contribuinte para o período de apuração de janeiro de 2014, apresentar valor totalmente diverso do registrado na DCTF retificadora. Percebe-se que a própria decisão recorrida levanta dúvida em relação à DCTF retificadora, pois consigna não saber se a DCTF retificadora não foi acatada ou não foi operacionalizada, sem especificar se um ou outro fato decorreram de culpa por parte da recorrente. A decisão reconhecida reconheceu que a DCTF retificadora 1 foi apresentada antes da ciência do despacho decisório, e 2, a DCTF retificadora não acatou ou não operacionalizou a vontade do contribuinte, conforme a seguir reproduzido. Abre aspas. As pesquisas nos sistemas da Receita acima mostram que em 30 de janeiro de 2016, o contribuinte apresentou o DCTF retificador, alterando o débito COFINS de R$ 73.095 para R$ 35,32, gerando o crédito de R$ 73.059, informado no PERDECOMP. Observa-se que, em 17 de agosto, o contribuinte obteve ciência do despacho decisório, ou seja, a DCTF retificadora foi apresentada antes da ciência do despacho decisório que negou o pedido de compensação. Ocorre que, na cópia da tela dos sistemas de fiscalização eletrônica, logo acima, o valor do DARF de R$ 73.059 foi inteiramente alocado ao débito declarado na DCTF original. A DCTF retificadora não acatou ou não operacionalizou a vontade do contribuinte. Fecha aspas. A ausência de fundamentação em esclarecer melhor tal argumento decisório implica na necessidade de maiores esclarecimentos. A recorrente defende que a DCTF retificadora de janeiro de 2014 não foi devidamente processada pela Receita, de modo que o valor do DARF de R$ 73.059, informado no PERDECOMP final 3205, foi inteiramente alocado ao débito declarado na DCTF original, o que resultou na não homologação do pedido de compensação, e questiona por qual razão a retificação da DCTF de janeiro de 2014, transmitida em 30 de janeiro de 2016, não surtiu seus efeitos, se todas as formalidades foram cumpridas. Disse ainda que não há nenhuma razão que justifique o não processamento da DCTF retificadora, e, consequentemente, o não reconhecimento do crédito de COFINS relativo ao período de janeiro de 2014, pois a retificação fora realizada corretamente e que não é razoável se impor ao contribuinte o não reconhecimento do seu direito creditório, quando existente dúvida com relação ao correto processamento da DCTF retificadora. É de se salientar que a decisão recorrida anexa telas do sistema em que é possível verificar a existência de uma DCTF original
e uma DCTF retificadora, conforme a seguir. Eu reproduzo as duas telas. Como corretamente alegado pela recorrente, em sendo detectado algum vício na DCTF retificadora, o contribuinte deve ser cientificado e intimado para prestar esclarecimentos de modo a regularizar a declaração retificadora. Nesse sentido, o artigo 10 da IN 1599/2015. Transcrevo. As DCTFs retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela Receita. Parágrafo 1º. Sujeito passivo ou responsável pelo envio da DCTF retida para análise será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise de que trata o caput. Ademais, como alegado pela recorrente, a escrituração digital que foi analisada pertence à Orguel Locação de Equipamentos S.A., empresa incorporadora da recorrente, Orguel Organização Guerra Lages S.A. Da decisão recorrida tem-se, abre aspas, acrescente que a escrituração digital do contribuinte para o período de apuração de janeiro apresenta valor totalmente diverso do registrado da DCTF retificadora, conforme abaixo. Aí eu transcrevo o que está na decisão da DRJ. Tem-se que os documentos analisados e juntados na decisão recorrida não são da recorrente, a qual possui o CNPJ, traga o CNPJ e não o de número tal. Assim, o que parece, a análise da escrituração digital da empresa distinta Assim, o que parece, a análise da escrituração digital de empresa distinta é o motivo da alegada divergência entre os valores contidos na escrituração analisada e os registrados na DCTF retificadora, citado na decisão atacada. A recorrente, junto com sua peça recursal, anexou a sua escrituração fiscal digital, contribuições em que consta o CNPJ correto. Vejamos. Aí eu trago o recibo de entrega da escrituração fiscal digital, contribuições, justamente da recorrente. As inconsistências ora apontadas e cometidas no transcurso processual impõem a conversão do feito em diligência, para que sejam esclarecidas com vistas ao correto julgamento da lide. Com base nessas considerações, devido às particularidades do caso concreto e antes do julgamento do mérito, com fundamento no artigo 29 do Decreto 7235, voto pela conversão do julgamento em diligência, devendo os autos retornar à unidade de origem, para que esclareça, 1. Se a DCTF retificadora não foi acatada ou não foi operacionalizada, e o seu motivo. E se um ou outro fato decorreram de culpa por parte da recorrente. 2. Se a escrituração digital que foi analisada pertence a Orguel Locação de Equipamentos S.A., empresa incorporadora da recorrente, ou B, a própria recorrente. 3. Preste outras informações e esclarecimentos que entender oportunos para melhor elucidar a questão em litígio. 4. Elabore relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca das questões ora apresentadas. 5. Dê ciência recorrente desta resolução, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar acerca do resultado da diligência. E 6. Ao final dos procedimentos indicados, retorne os autos para julgamento. É como voto, presidente. Ok. Item 38, então, a proposta de conversão do julgamento em diligência. Elcio? Eu acompanho o relator. Mara? Acompanho o relator. Laércio? Acompanho o relator. Marcos? Nessa questão, na diligência, não poderia já colocar para apurar o direito creditório, né? Vocês estão tendo só a questão da retificação, é isso, né? Não, como a questão ficou em torno disso, eu acompanho o relator. Márcio? Também estou acompanhando, presidente. Ficou claro aqui o voto. Pedro? Sim, acompanho. Eu também acompanho, então a decisão é unânime pela conversão do julgamento do recurso em diligência, conforme proposto pelo conselheiro Leonardo e lido no final do seu voto. Próximo item é o 39, vamos ver se a gente tem Companhia Iguaçu, é da Mara. Pretendo encerrar com esses aqui, vamos ver se... Já, os 4 são iguais. Tá, Maravilha. Já E é muito simplesinho. Opa. Dá para ir direto pro voto, Mara? Você já leu?
negócio é bem simplesinho. Agora, eu pesquisei, mas tem muito tempo que eu fiz esse processo. Ela tá ficando repetitivo. Hã? Não é ela tá aplicando um repetitivo, Elcio. Hã? Ela tá aplicando um repetitivo. Então, a questão aqui é a atualização. Ele pede ele entrou com uma compensação ele pediu a restituição da correção monetária de um crédito que ele de IPI, tá? E é só esse valor dos juros, né, que ele pediu. Aí isso foi deferido, né, para poder foi deferido pela DRJ falando que não tinha previsão legal. Bom, eu estou indo pelo repetitivo do STJ, porém, eu coloco lá que há 2 pontos importantes de jurisprudência. Não há previsão legal para atualização monetária de crédito escritural e cabe a atualização quando constatada a oposição ilegítima e constante da administração. Ainda que o STJ tenha reconhecido o direito à correção monetária diante da moeda fazendo apreciar pedido administrativo, a decisão que ensejou o desfeito ser repetitivo é clara no sentido de restringir ao direito, excluindo os créditos escriturais de BI, ou seja, aqueles decorrentes do princípio constitucional da não cumulatividade, justamente o caso dos autos. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário no mérito nego o provimento. Tá? Eu não estou dando porque é crédito escritural. Eu procurei aqui na turma, mas eu não achei, não. Deve ter, né, com certeza, mas... Aliás, eu não procurei, porque esse daqui esse voto é do começo do ano. Mara, eu só não entendi por que não ficou configurado o... Como é que fala? A oposição legítima? Isso, a oposição... Não, na verdade, isso é coisa antiga. Eu não analisei a oposição legítima, eu só analisei o fato dele ser crédito escritural. Então, como lá no repetitivo ele fala que não cabe nos créditos escriturais, eu neguei. Foi só nisso. Eu achei um do Marco Borges, na turma especial, nesse sentido. Achei alguns da Câmara Superior também, nesse sentido. Tá? Já teve algum voto na turma sobre isso? Deve ter, né? O Leonardo, que é bom de lembrar o que teve na turma. Eu acho que teve da Tatiana. Tem uma decisão do STJ falando sobre esse negócio que está negando injustificadamente, né? Mas, se não me engano, ele está afastando umas IMs, né? Acho que, se não me engano, é crédito presumido de IPI, não é crédito básico. É crédito presumido. Então, se o crédito básico, que tem uma decisão do STJ alegando assim, peremptoriamente, que o crédito básico não tem correção monetária, está correto. Eu nem entraria na questão do oposição ilegítima. Eu entendi que nem teve oposição legítima, ele foi concedido o ressarcimento, ele entrou com um pedido de correção monetária. É os juros, só que ele fez uma decompra em cima dos juros. Acho que depois ele percebeu que ele poderia ter direito a esses juros e pediu. Pronto para votar, Elcio? Sim. Pois não? Acompanhe a relatora. Leonardo? Eu acompanho, presidente. Mara, você vai retirar dessa questão da oposição? Vocês estão falando aonde? Na emenda ou lá embaixo? Porque lá embaixo eu só falo que são dois requisitos. Mas aí depois eu falo que, no caso, eu estou fazendo só pelo... porque crédito aqui, ó. Ainda que o STJ tenha reconhecido a decisão, tal, é claro, no sentido de restringir, excluindo os créditos
escriturais. Então, eu só falei em cima que tem 2 requisitos a ser cumpridos. Ok, acompanhe, presidente. Agora eu compreendi agora. Tirar? Elcio. Porque na emenda, deixa eu ver. Porque tem a súmula CARF, sempre 154, né? Constatada a oposição ilegítima, ressarcimento, aqui é crédito presumido. Não, mas daí é oposição ilegítima, não é o caso. Então é isso mesmo. Eu acharia melhor tirar essa questão aí de todos, na emenda e lá no voto também, a questão da oposição ilegítima. Mas não há oposição ilegítima no caso de um crédito escritural, não está se retardando nada. Eu vou mudar essa emenda aqui para poder ficar mais claro, senão depois pode gerar confusão a emenda, né? Ressarcimento de perdas não permitido para crédito escritural, né? Vou colocar aqui, eu pego e coloco no grupo. O resto tal, não se aplica. Bom, Elcio e Leonardo acompanharam, né? É isso, né, Leonardo? Acompanhei. Isso. Lá, Elcio. Acompanho. Marcos. Acompanho. Márcio. Acompanhe, presidente. Pedro. Crédito presumido de IPI, né, escritural, aí não tem como mesmo. Acompanho. A gente já tem precedente já. Sim. Ok. Eu também acompanho. Eu pus aí a emenda, como é que vai ser? Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, negocia provimento ao recurso voluntário. Então, essa é a decisão do item 39 da pauta, Companhia Iguaçu de Café Solúvel, que é de Londrina, final 2002-05, se aplica aos itens 40, 41, 42. 43 já foi, 44 já foi. São 6h30. Vamos parar por aqui? Paulo, Sim. os da Petrobras, vocês lembram que a gente jogou um da Petrobras, sem ser mês passado, retrasado, que a gente negou o provimento, que não estava comprovado lá que ele tinha. A gente, decisão judicial, enfim, estamos julgando igual ao que a gente julgou lá. E os 3 são iguais. A gente tinha baixado a diligência para ver questão judicial, né? Aí deu para ver que ele perdeu no judiciário. E aí a gente aplica a súmula CARF. Muito simples, na verdade. Por mim, podemos fazer. É muito simples. Então vamos. Aí, se tiver dúvida, sai. Se der discussão, sai. Mas antes da Petrobras tem um Misancom. É que esse já pode dar uma discussãozinha aí. Ah, tá. Aí fica, se conseguir resolver Petrobras, fica só esse Misancom sem ter julgado. Tranquilo. Sim, tranquilo. Aí fica mais fácil. Tá, então vocês conseguem, tá lá na pasta lá, não tá? Sim. Ó, vocês estão com a pasta aberta, vocês vão ver ali, ó, PGD Petrobras, em PDF, estão vendo ali? Sim. Tá vendo? Tem o número do acórdão, tudo, né? Isso. Que a gente julgou em setembro, eu acho. Setembro, ó. Tá vendo? A gente tá aplicando, ele quer crédito de IPI sobre produtos não tributados. Né?
classificados na TIP como NT. A gente aplicou a súmula CARF 20, né? Foi esse o caso que a gente julgou. Isso. E por quê? Ficou claro que depois a gente analisou, né, a questão judicial e viu que não garantiu nenhum direito para ele nesse sentido, né? Essa matéria específica foi retirada do processo judicial, né? Tem uma decisão falando só isso. Não estamos tratando tal NT. Enfim, eu posso entrar, mas é só para vocês lembrarem, o acordo que a gente jogou está aí, tá? E esses 3 processos que estão agora pautados hoje, agora, na Petrobras, são exatamente iguais a esse. Eu trouxe as minutas aí em Word para vocês, né? É o mesmo caso. A emulsão asfáltica, né? Isso é recorrente, essa emulsão asfáltica. Sim. Só que aconteceu, por que eu pautei antes esse outro que a gente julgou? Porque por alguma razão ele voltou antes da diligência, entendeu? Que a gente ia baixar a diligência para ver a questão das peças judiciais e tal, né? E voltou com exatamente o mesmo resultado. Então eu estou mantendo o voto aqui, explico direitinho, né? Sim, o voto eu estou vendo que é o mesmo. Exatamente. O relatório também parece que é o mesmo. Sim, o relatório é igual. Eles foram baixados em diligência juntos. É a mesma matéria, estou votando por negar provimento, aplicando a súmula CARF 20 e explicando que a questão judicial aqui não está garantindo esse direito para ele. Conforme o andamento juntado depois da diligência. Tá. Estão em condições de votar já? Elcio? Sim. Sim, Elcio. Eu respondi, foi eu. Alguém respondeu, eu perguntei, não olhei, mas eu vi uma resposta que não parecia a voz do Elcio. Achei estranha a voz. Mas eu falei sim antes de você falar o nome do Elcio. Estou pronto para votar? Eu falei sim. Pois Marcos, você estava com a gente? Eu não estou olhando aqui o processo, o resultado da diligência era só para encaminhar a ação judicial, não era isso? O que a gente queria ver, estava com as peças bagunçadas e tal. Voltou igual, é a mesma diligência, eles foram juntos. Então agora, o seu voto é negar provimento. Igual o que a gente votou. Isso aqui. Vou acompanhar então. Mesma coisa. Mara? Acompanho. Não, Leonardo. Ana. E a súmula 20, né, Pedro? Isso. Acompanhe. Mara? Acompanho. Laércio? Acompanhe. Marcos? Acompanhe. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator, então, por unanimidade de voto, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão, item 46, 47 e 48 da pauta. Então, só não julgamos o item 45. Então, amanhã, quando tiver a oportunidade, a gente volta e julga aí. Esse que sobrou aí é aquele caso da retroatividade benigna, lembra? Que o Toledo de ouvir, está aí no mês passado, tá? Eu revi e estou aplicando a retroatividade. Estou aplicando, porque não tem falsidade. É o caso. Que era crédito não tributário da Eletrobras, lembra? Aí eu analisei os nossos precedentes e tal, e vi que não tem diferença nenhuma. Se é crédito da Eletrobras ou não teve falsidade. Mas pode ficar para amanhã. Ok. Não, fica para amanhã então. Tá. Então, por favor, Leonardo e Pedro, pode interromper a gravação. Gravação encerrada, presidente.